Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre séries de Fourier e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a fórmula geral para calcular os coeficientes de uma onda dente de serra de forma que não precisamos usar aqueles cálculos com integral que são um tanto complexos, e essa fórmula geral facilita se você quiser saber o valor de cada harmônica de uma onda dente de serra. Então, do vídeo anterior nós temos aqui o nosso sinal, ele tem 20 milissegundos de período, 10 volts de pico. Então aqui já está estendido o sinal do intervalo menos 10 a 0 e de 0 a 10. Então a gente vai definir essa função aqui, usando a equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a 0. Onde o A é o YA menos o YB, o B é o XB menos o XA, e o C é XA que multiplica YB menos XB que multiplica YA. Então, para o intervalo menos L e 0, tem-se os pontos menos 10 e 5, que é esse ponto aqui, e nós temos os pontos 0 e 10, que é esse ponto aqui. Então o A vale menos 5, que é o YA do ponto A, menos 10, que é o YB, que é o 10 do ponto B, então o A vai valer menos 5. Fazendo o mesmo processo, o B vale 10, que é o XB menos o XA, então é 0 menos 10, então dá 10. E o C é a multiplicação, então, do XA vezes o YB, que é menos 10 vezes 10, menos 10 vezes 10, menos 0 vezes 5, que é o YB 0, vezes o YA, que é o 5, então 0 vezes 5 dá 0, então fica menos 100. Então a equação geral da reta aqui, substituindo agora os valores A, B e C dentro da equação, vai ser menos 5x mais 10y menos 100 igual a 0. Isolando o y, então fica 10y igual a 5x mais 100. Então fica 5x mais 100 dividido por 10. Então nós temos que o termo A da equação acima trata dos valores do eixo do y, que é a amplitude do valor de pico. Sim, porque se a gente pegar aqui, o que é o A? O A é o YA menos o YB. O eixo do Y é a amplitude, ele representa a amplitude do nosso sinal. O termo B, que é os valores do eixo do X, é o nosso L. Então, se você pegar o B aqui, ele é o XB menos o XA. Então o X aqui é o nosso L, ou seja, trata-se dos períodos, do tempo, do sinal. Né? Portanto, pode-se dizer que o termo AX é a amplitude, ou seja, é a nossa tensão, no nosso exemplo aqui, e o termo BY é o nosso termo L. E o valor 100 é o resultado da multiplicação de L por V. Substituindo então na equação acima, nós vamos ter que o 5x aqui vai ser o nosso V dividido por 2 igual a x. Por que V dividido por 2? Porque a nossa tensão é de 10 volts, a nossa tensão de pico, e aqui a equação ela pede 5. Então vai ser 10 dividido por 2 é 5. Mais o 100, então, é o L vezes o V, e o 10 aqui, que é o nosso... que é esse valor aqui, ele representa o L. Então nós vamos ter aqui como resultado Vx dividido por 2L, fazendo essa divisão de frações, mais LV dividido por L. Fazendo aqui essa soma de frações aqui, nós vamos chegar a Vx dividido por 2L mais V. Então,
E adotando-se então o mesmo procedimento para o intervalo de 0 a L, com os pontos 0, 0 e 10 e 5, chega-se à seguinte equação, que vai ser o y igual a Vx sobre 2L. Calculados então esses dois valores, nós vamos ter a nossa função geral da onda triangular, que é Vx dividido por 2L mais V para o intervalo de x de menos L a 0 e Vx sobre 2L para o intervalo de 0 a L. Então, definido a fórmula geral aqui, a função da nossa onda dente de serra, então nós vamos calcular o coeficiente a zero. A fórmula geral para o coeficiente a zero. Nós temos então que a fórmula do A0, do coeficiente, é 1 sobre L, que multiplica a integral de fx dx no intervalo de menos L a L. Então aqui nós temos duas funções para cada intervalo, então são duas integrais. Vai ser a soma dessas duas integrais. Então está aqui. A integral de Vx dividido por 2L mais V dx no intervalo de menos L a 0, mais a integral de Vx dividido por 2L dx de 0 a L. Então, o V dividido por 2L aqui é uma constante, a gente tira para fora da integral. O mesmo com esse V2L aqui, ele sai para fora da integral. E aqui nós temos, dentro dessa integral, aqui nós temos duas integrais, certo? Então vai ser V2L que multiplica a integral de x dx no intervalo de menos L a 0. Essa é uma integral. Mais V, aqui nós temos também uma constante que pode sair para fora da integral. V que multiplica a integral de dx de menos L a 0. Mais, aqui faltou um mais, pessoal. V dividido por 2L, que multiplica a integral de x dx no intervalo de 0 a L. Resolvendo agora essas integrais, então nós temos V dividido por 2L, a integral de x dx é x ao quadrado dividido por 2, então no intervalo de menos L até 0, mais V que multiplica a integral de dx é o próprio x, também no intervalo de menos L a 0, e aqui V dividido por 2L, que multiplica x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x dx, no intervalo de 0 a L. Desenvolvendo então esses cálculos aqui, agora substituindo os intervalos os limites da integração dentro do x, começando pelo limite superior e depois pelo limite inferior. Então nós vamos ter V que multiplica 0 ao quadrado, dividido por 4L, que é a multiplicação de 2L vezes 2, menos, que é o menos da fórmula, V que multiplica menos L ao quadrado, dividido por 4L. Aqui faz-se a mesma coisa, substitui-se o 0 dentro do x e depois o menos L. Então fica mais V vezes 0, menos V vezes L. E aqui a mesma coisa, substitui-se o L dentro do x, depois o 0. Então vamos ter esse valor aqui. Esse primeiro termo aqui dá 0. O segundo termo aqui dá menos VL ao quadrado sobre 4L. Esse termo aqui dá 0, mais VL, menos com menos aqui dá mais. E aqui mais VL ao quadrado sobre 4L, menos 0, que esse termo aqui dá 0. Então nós vamos ter aqui menos VL ao quadrado, 4L cancela com esse aqui, que é mais. Vai sobrar apenas o VL nessa expressão. Então o A0 vai ser 1 sobre L que multiplica VL, que é igual a VL dividido por L. Simplificando aqui os valores de L aqui, nós vamos ter que o A0 é simplesmente o nosso valor de pico da onda. Passando então agora o
o cálculo do coeficiente AN. Então no vídeo anterior a gente viu que o coeficiente AN é 0, então na realidade não vai existir. Se a gente fizer essa substituição aqui das funções dentro da fórmula do coeficiente AN, então nós vamos ter um resultado 0 também. Então agora calculando o coeficiente Bn, nós vamos ter que o Bn é igual a 1 sobre L, que multiplica a função, que multiplica a integral da função vezes seno de nπx dividido por L dx no intervalo de menos L a L. Então pegando a nossa função dentro dos respectivos intervalos, nós vamos ter que é o Vx dividido por 2L mais V, que multiplica seno de nπx sobre L dx, isso no intervalo de menos L a 0, mais a integral de Vx dividido por 2L, que multiplica seno de nπx sobre L dx no intervalo de 0 a L. Então aqui cada integral também vai ser resolvida separadamente e depois os resultados vão ser somados. Aqui nós vamos ter a integral A e aqui a integral B. Então a integral A é esse valor aqui, essa integral aqui, que é essa parte aqui da expressão. E se a gente entrar com essa expressão aqui na integral calculator, nós vamos chegar nesse resultado aqui, que essa integral aqui, nesse intervalo, vale L que multiplica V, dividido por 2nπ, multiplicando o cosseno de nπ, menos L que multiplica V, dividido por nπ. Fazendo o mesmo procedimento agora para a integral B. A B é essa expressão aqui, que é essa parte aqui da equação. Então nós vamos ter que B, também usando a integral calculator, vai ser menos LV dividido por 2nπ, que multiplica cosseno de nπ. Então voltando à equação do termo, aqui é termo Bn, tá pessoal? Então o Bn é 1 sobre L, que multiplica o resultado da integral A mais o resultado da integral B. Então nós temos aqui temos o resultado da integral A mais o resultado da integral B. Esse mais com menos dá menos. Então nós vamos ter aqui dois termos iguais com sinal diferente, eles vão se cancelar, que são esses dois termos aqui. O nosso Bn então vai ser simplesmente o LV aqui, menos LV dividido por nπ, que multiplicado por esse 1 sobre L que está aqui fora, vai ficar menos LV dividido por L nπ. Então, simplificando aqui, cortando os L's, vai sobrar que o nosso termo Bn é simplesmente menos V dividido por nπ. Então essa aqui, pessoal, é a fórmula geral. O coeficiente A0, ele é o próprio V. E se vocês se lembram, dentro da série de Fourier, o primeiro termo é A0 dividido por 2. E isso representa o nível DC, ou seja, a tensão média do nosso sinal. Então, aqui, com isso aqui nós já vamos saber qual é a tensão média dessa onda de dente de serra, que é a tensão de pico dividido por 2. E aqui nós temos o Bn, que então vai dar a amplitude das harmônicas, da primeira e segunda harmônica. Então basta pegar o valor de pico da tensão e dividir por π, você vai ter a primeira harmônica, dividir por 2π você vai ter a segunda e assim sucessivamente. Esse menos aqui, ele vai sumir, porque se vocês lembrarem, o termo, na realidade, ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados, então o termo AN ele é 0, então 0 ao quadrado, mais o Bn aqui, que é menos V sobre nπ ao quadrado. Então isso aqui vai dar um valor ao quadrado, que tirando só que fica positivo. E depois tirando a raiz quadrada desse Bn aqui, porque o termo AN é 0. Então resta só o Bn dentro da raiz quadrada. Ele vai ficar positivo.
Então é isso aí, essa é a fórmula geral. Com isso aqui vocês conseguem calcular as harmônicas de um sinal dente de serra, sem precisar fazer todos aqueles cálculos com integrais, que são um pouco complexos e demandam tempo para ficar fazendo de cada sinal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular os coeficientes de uma onda exponencial, que pode ser uma onda de carga e descarga de um capacitor, por exemplo. Então até o próximo vídeo. Um abraço e tchau.